Atrás nas pesquisas e totalmente desesperado com a iminente prisão, só sobrou a Bolsonaro fazer uma única coisa: chorar. E foi exatamente isso que Bolsonaro fez durante o seu horário político. Bolsonaro chorou na televisão. Obviamente, um choro mentiroso que não para em pé, mas Bolsonaro está tentando comover a população brasileira ao criar fatos novos, pelo menos tentando criar fatos novos. Na sua opinião, essa estratégia de Bolsonaro de chorar na televisão vai comover alguém? Ele vai conseguir reverter votos? Coloque nos comentários, deixe o seu like se você gosta de ver esse desespero total de Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E a peça apresentada ontem na televisão foi uma peça simplesmente ridícula. Bolsonaro estava concedendo ali uma entrevista e no meio dessa entrevista, enquanto ele começa a falar da filha dele, ele relembra aquilo que aconteceu em Juiz de Fora em 2018 e começa a chorar. Um choro forçado, um choro mentiroso que você consegue ver que Bolsonaro estava fingindo aquele choro. Mas o choro também é uma forma muito metafórica de mostrar o desespero que Bolsonaro tem, porque não resta mais nada a Bolsonaro fazer a não ser chorar, pessoal. E ele está, sim, tentando amolecer a imagem dele, está tentando fazer uma meia-culpa, inclusive com peças publicitárias pedindo desculpas. Bolsonaro quer pegar aquele apoiador mais moderado, principalmente as mulheres. E o choro envolvido na campanha do horário político, na verdade, foi uma tentativa de mostrar um Bolsonaro sensível àquela questão do costume, que você sabe muito bem, que é aquela questão que a mulher tem a pessoa dentro dela e antes do nascimento a mulher tira aquela pessoinha dentro de si. Vocês sabem do que eu estou falando, tem que tomar muito cuidado com essa palavra que começa com A, porque senão o vídeo ele pode perder o alcance. E nós não queremos isso, o que nós queremos é mostrar e comentar a estratégia do Bolsonaro. E nesse vídeo, o Bolsonaro ele mostra muito Lula fazendo falsas correlações, cortes editados, para mostrar que o Lula é a favor, ou seria a favor, dessa pauta dos costumes. Mas ele, Bolsonaro, sensível a ponto de negar e chorar. Só que a gente sabe muito bem que o Bolsonaro está fazendo isso também para encobrir aquilo que aconteceu em Aparecida, o vexame de Bolsonaro, protagonizado por ele e pelos apoiadores dele, que vaiaram o arcebispo de Aparecida durante a homilia, também conhecido como sermão, que invadiram Aparecida do Norte com bebidas num dia sagrado, que é o dia da padroeira do nosso país. E o Bolsonaro quer se mostrar um cristão valoroso, acabou mostrando que na verdade ele é completamente o oposto disso, porque Aparecida foi de fato um vexame, incluindo as vaias presidenciais. Ele foi aplaudido, tudo bem, ele foi aplaudido, mas um candidato que está em disputa de rejeição, em uma disputa plebiscitária como essa de 2022, jamais pode permitir ser filmado em um momento de vaias, e Bolsonaro foi. Então foi um fiasco, pegou mal, repercutiu negativamente na rede social, e a imagem de Bolsonaro como alguém sensível ficou abalada com essa situação de Aparecida. Por isso que agora Bolsonaro precisa chorar na televisão. Mas, obviamente, um choro falso, pessoal. Falso. Primeiro porque essa defesa que o Bolsonaro tem dessa pauta do costume, que começa com A, não para muito em pé na realidade. Porque é uma questão da boca para fora do Jair Bolsonaro. Porque se ele está resgatando imagens do Lula distorcidas, tiradas do contexto, a entrevista dele falando sobre o Jair Renan não tem nada fora do contexto. Porque na época que o Bolsonaro engravidou a Ana Cristina Valle, a sua segunda esposa, foi uma época muito conturbada dos dois. Ambos eram casados, Bolsonaro conheceu a Ana Cristina Valle quando ela estava casada com um outro militar, tanto que ele se encontrou com o Bolsonaro no estacionamento do Congresso Nacional, num soco no Bolsonaro, o Bolsonaro caiu no chão. E ele também era casado com a Rogéria, que é a mãe dos 3 primeiros filhos, então o segundo relacionamento do Bolsonaro foi muito turbulento. E nessa entrevista, o Bolsonaro fala, olha, a decisão de ter ou não o filho foi dela, não foi minha. Eu falei pra ela, a decisão de ter é sua. Tanto é que logo depois que o Jair Renan nasceu e o Bolsonaro não queria ter esse menino, o Bolsonaro não colocou o sobrenome dele no Jair Renan, ficou somente Jair Renan
vale. O sobrenome de Bolsonaro só foi colocado no Jair Renan depois de um teste de DNA comprovando a paternidade, mostrando que essa defesa da família que o Bolsonaro faz é da boca pra fora. Fora que, mais recentemente, quando houve aquele problema do Jair Renan, da Polícia Federal, o Bolsonaro falou o seguinte: eu nem sei mais quem é esse menino, não mora comigo, mora com a mãe, ou seja, ele abandonou o filho. Link aqui no card para você relembrar toda essa história. Então perceba que essa situação de choro do Bolsonaro é uma grande mentira, é uma encenação que não para em pé. E na sua opinião, é mais uma encenação de Bolsonaro para tentar criar um fato novo na campanha? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E apesar do Bolsonaro estar querendo demonstrar sensibilidade, inclusive pedindo desculpas, né, porque ele está fazendo muitas dessas peças publicitárias. Inclusive, ele atrelou na campanha de ontem, do choro, o vídeo com um pedido de desculpas. Ele todo de branco, falando assim: não, se você está falando por algo, não quer votar em mim, por algo que eu falei, peço desculpas, às vezes eu tenho exagero. Só que a gente sabe que a população não está rejeitando o Bolsonaro pelo aquilo que ele falou e pelo comportamento dele, mas sim porque ele fez um péssimo governo, horroroso, principalmente durante a pandemia, o ponto mais sensível que tirou a vida de 700 mil pessoas. E o Bolsonaro volta a mentir. Em um momento ele quer chorar para demonstrar sensibilidade com aquelas pessoas que perderam suas vidas antes mesmo de nascer. Mas Bolsonaro mentiu recentemente ao dizer que no Brasil nós não tivemos jovens que perderam as suas vidas por conta da pandemia. Uma mentira, um deboche na cara daquelas famílias que tiveram crianças de 7, 5, 8 até 17 anos retiradas de seu convívio precocemente. E a justificativa que o Bolsonaro dá é que essas pessoas, muitas crianças, muitos jovens chegavam com traumatismo craniano no hospital e aí era colocado como se fosse paciente com a pandemia, porque o atendimento ao paciente da pandemia era mais caro, pagava-se mais. Uma mentira por parte do Bolsonaro. Nós temos relatos de mães que perderam os seus filhos e Bolsonaro vem e faz esse deboche, por isso que o choro dele é um choro mentiroso completo, pessoal. Não vamos cair nesse choro falso de Bolsonaro, que até mesmo cristão, que ele fala que é um falso cristão, e nós vimos o que aconteceu em Aparecida. Agora, apesar de tudo isso, a rejeição de Bolsonaro está caindo e a aprovação do governo dele está aumentando. Segundo resultados do Datafolha apresentados ontem, link aqui no card para que você veja todos os resultados da Datafolha comentados por mim, a aprovação de Bolsonaro já está empatada com a rejeição do governo. Então isso é um ponto que vai pesar lá na frente no dia 30. A distância do Lula para o Bolsonaro tende a ficar menor. Bolsonaro já mostrou no primeiro turno que ele tem uma força de chegada. E esses votos indecisos tendem uma parcela maior a migrarem para Bolsonaro por conta dessa melhora na aprovação do governo. A virada de Bolsonaro para cima de Lula é muito difícil, porque Lula precisa apenas de 1,5% confirmando os resultados do primeiro turno, mantendo, melhor dizendo, os resultados do primeiro turno. Então uma distância bem pequena, mas Bolsonaro vai dar um suor para o Lula. Mas no final, o choro de Bolsonaro vai ser um choro real e não um choro mentiroso da propaganda de TV. Bolsonaro vai chorar, mas ele vai chorar porque ele vai ser preso. E aí não vai poder ver filho, não vai poder ver ninguém, muito menos o Aristides, a não ser que Aristides seja o novo lutador de jiu-jitsu que Bolsonaro vai encontrar no banheiro da prisão.